Carlos! Aqui é gostoso demais. Vamos água. Ah, é. Água aí, ó. A ideia é transformar essa água aí em água drinkable. Drinkable. O Lago Paranoá virou manancial, né? Não, mas ele ainda tá. Aquele grupo alemão que está trabalhando com a Univer para purificar o lago aí. Olha o Carlos aí. E aí, Carlos, tudo bom? Esse é um dos chefes. Puxa uma cadeira ali, junta aí. Chegou um dos caciques. Mas dá pra gente, essa coisa da gente poder... Comunicação é importantíssimo, né? Como é que eu posso, qual é o potencial dessa região para fazer uma ecovila? A gente pode oferecer isso. Então, a pessoa paga, né? Um técnico nosso vai lá, e uma pessoa do nosso grupo, a parte de agricultura, a questão medicinal, por exemplo, a gente tem muito a oferecer. Por exemplo, numa ecovila, como cuidar da saúde da ecovila? A questão dos animais, né? Como é que você pode ter, assim, como utiliza os animais sem você precisar sacrificar e tal. Uma outra questão que eu acho assim pertinente, que é difícil, mas eu acho que não é impossível por causa essa expansão de consciência que as pessoas estão começando a ter, despertar de consciência. Mas eu acho que tem que haver uma transição do agrobusiness para as ecovilas. Porque esses grandes latifúndios que a gente tem no Brasil hoje, e os caras estão o tempo todo jogando veneno no solo, o tempo todo vendendo alimento envenenado, né, com essa questão dos agrotóxicos. E você acompanhou lá na Frente Parlamentar Ambientalista o que aconteceu agora, né, esses últimos dias. Na semana passada, quando passou essa lei aí que fizeram para tirar os impostos dos carros, da importação de agrotóxicos. Aí os caras dentro da lei, o cara colocou lá, escondidinho lá, a importação de agrotóxicos, tirando as taxas para importar, né, baixar os agrotóxicos. Aí um padre, que acho que é de Minas Gerais, que é deputado, ele leu lá na hora, viu, e aí chamou os técnicos, não, tá tudo bem, daí ele olhou, insistiu, e aí que mobilizou os parlamentares ambientalistas e conseguiram travar. Mas você vê como que os ruralistas são astutos e tentam passar as coisas assim na calada, na escondida. Mas é a questão até que eu acho de patriotismo, sabe? A gente tem que chamar essa questão de, pô, é brasileiro, a gente ama o país, mas o cara está destruindo nosso país para vender o quê? Soja lá para fora, para vender carne lá para fora. Quer dizer, os caras, poucos estão enriquecendo. Mas isso acontece com o aval do governo. Não, a gente sabe disso. A gente sabe disso. Mas é uma questão de despertar de consciência mesmo. O governo brasileiro, nosso próprio presidente, tem que mudar um pouco o jeito de fazer as coisas. Não, mas depende. O agrobusiness é todo voltado para agrotóxicos e exportação. Exato, eu sei É tudo disso. nessa praia. Então, assim, Mas o que eu estou tentando dizer. Você falou aquela sua ideia maravilhosa, que não é sua ideia, mas você divulgou a ideia de fazermos, desenvolver a agricultura familiar, que foi uma bandeira tão grande do Lula, né? Que hoje a gente não está vendo funcionar muito bem. Né? Inclusive famílias que já estão assentadas e produzindo vão ser retiradas por causa das malditas, desculpa falar que eu desabafo, usinas hidrelétricas, diga-se Belo Monte, um absurdo, etc. né? Giral, vocês estão vendo o que está acontecendo em Giral, né? O futuro de Belo Monte Giral hoje é Belo Monte amanhã, se deixar. Então, Altamira, eu tenho amigos morando em Altamira, já fiquei sabendo que estão retirando, famílias estão sendo retiradas já das suas terras. Né? Não, é um maneira absurdo. compulsória e obrigatória. Estão sendo inclusive ameaçados veladamente por funcionários do governo. Então, assim, é uma tristeza. Não, o governo tá. A gente sabe que o nosso governo é tomado, né? Nós queremos o local onde está acontecendo, qual é a família, e põe isso na internet. Exatamente isso. A gente precisa cobrar a cidadania, cobrar patriotismo. Pô, a gente ama o Brasil, porque o que acontece? Houve aí a manifestação, quando teve uma palestra do Código Florestal lá no Congresso, os caras trouxeram centenas se diziam, né, trabalhadores da agricultura e tal, mas você via lá os ônibus zerados, os caras gastaram uma grana e trouxeram um montão de gente e dizendo que são brasileiros, com a bandeira do Brasil, não, mas é o pessoal que está envenenando a nossa comida e vendendo tudo lá para fora. O melhor eles vendem para fora e o pior para cá. Eu acredito no que nós estamos fazendo aqui, que é tipo assim, você dá visibilidade para esse novo jeito de pensar na Terra. Eu não estou dizendo que a gente tem que ficar batendo neles, mas é chamar a atenção para o patriotismo. Eu acho que não sei até que ponto ele está comprometido, mas tem o Joy Vale, eu não
sei se alguém conhece ele pessoalmente. Lógico. O Joy Vale é um dos grandes Produtores acho que orgânicos da divulga, tenta divulgar, né, essas práticas orgânicas e biodinâmicas. Acho que no Rio de Janeiro a gente tem aquele ator da Globo, Marcos Palmeira. Marcos Palmeira. Mas tem a Biofac também por trás e Dinâmica, eu tal. não sei. Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar força nisso. Existe um movimento nacional contra os agrotóxicos, né? Teve até uma manifestação na Esplanada, acho que semana passada, retrasada, né? Me parece que eles são bem organizados. Mas se entrar nisso, nem entrar nas jazidas, vamos dizer, de NPK que a gente tem para usar o litotânio que está ali no mar e é só pegar, entende? Que é natural e orgânico. O jeito de fazer as coisas é que está errado. Como que a gente vai conscientizar, acordar as pessoas e sensibilizar as instituições governamentais? Mas eu acho que esse é o caminho que a gente está fazendo aqui mesmo, é criar essa capilaridade de informações e cada vez mais levar as pessoas comuns, né, o cidadão brasileiro comum, o conhecimento disso, porque muita gente não percebe. Vai lá no supermercado, compra aquele alimento achando que é um alimento bom, mas não sabe que aquilo ali ainda tem agrotóxico, que os caras estão poluindo os nossos mananciais, jogando agrotóxico o tempo todo. E as pessoas não sabem, então é uma questão da gente, com sutileza, informar, porque também a gente não vai comprar briga com esses caras assim, bater de frente com eles, porque senão eles nos atropelam, né? Não é interesse. Deixa eu só redirecionar essa questão. É muito claro que essa migração da agricultura, do agronegócio para a agricultura familiar e a agricultura sustentável, isso está em andamento, Tem questões políticas. Agora, o nosso movimento, ele não vai se envolver nessa luta diretamente. Ele oferece uma proposta realmente de uma mudança até silenciosa, porque não dá para você mexer no macro, no povão, criar uma política, procurar deputados, parlamentares e fazer agitar. Não, o movimento propõe o seguinte: você quer realmente redefinir a sua relação com a vida, com as coisas de fato, quer assumir? Então você vai, aqui nós podemos oferecer isso para você, assim. Exemplo. Perfeito. Exemplo. Então, se integre, né? Porque sabe o que é? O sistemão e a coisa como está, ele tem seus dias contados, ele está bichado, é uma máquina poderosa, terrível, é cheia de interesses e pressões e lobbies. Você não consegue... O que você vai fazer contra a Cargill e a Monsanto? Então, olha só, eu e Valdo França, nós estamos há muito tempo nisso. E só para completar, nós estamos há muito tempo nisso. Quantas vezes nós já vimos, né? Movimento contra agrotóxicos, sempre que a gente vem aqui falando, quantas vezes eu vim aqui em congresso, ou então na UNB, em fórum de debate, de explosão, e vemos movimento, vemos grupo, vemos pressão de baixo para cima mesmo. Claro que isso aí é louvável, mas não vemos mais jeito de ir aí. Então vamos entrar direto na proposta da mudança. Assuma logo. Então, pedagogia do exemplo. Pedagogia do exemplo. Então nós temos nosso movimento. Porque não vamos assim, eu penso assim que nós não vamos ter. Se alguém quiser, por exemplo, eu estava lá, junto contigo, na frente ambientalista, mas não representando o movimento da gente de Ecovilas. Quer dizer, claro que como um membro, mas ali pela Secretaria do Meio Ambiente. Mas eu não vejo resposta mais, eu não vejo solução, eu não vejo meio. É jogo de carta marcada, não tem jeito. Então nós oferecemos aqui, ó, pronto, se você quer viver em harmonia com a natureza, tá aqui. Muito bem, venha, obrigado. Aí a gente vai. Por exemplo, esse é o caminho. Se você conseguir mostrar corretíssimo os quilombolas, um modelo, isso aí eu achei essa ideia. São 5 mil quilômetros no Brasil que tem terra, ou que vai ter terra, porque a Constituição garante a terra. Então você tem aí meio de cultura para semear isso. Claro. Tem que mostrar para eles. Você tem elementos para poder oferecer. Junto, né, gente? Eu acho que muito importante criar uma mudança de paradigma para a gente também, porque a gente às vezes vem com os modelos muito prontos. O modelo... E é possibilitar que essa construção seja em conjunto, por cada um falando o que é melhor para si. Né? Porque você tem algumas coisas, mas essa construção... Já está nas aldeias indígenas, já está nas quilombolas, muitas comunidades extrativistas, de artesãos, de gente que mora pelo Brasil. Mas eles têm uma carência de informação muito grande e tem uma carência de recursos humano e material. Por exemplo, então, esse fermento aqui, através de exemplo, vai potencializar eles. Nós podemos trazer lideranças de quilombola para abrir essas
comunidades que estão funcionando aí. Eles têm muito também ensinado, de repente, pra gente, no jeito mais simples e de conhecimento que vem de gerações também, né? Fazendo planeamento. Agora, curioso, eu vi alguns quilombolas, tem lá perto de Angra um grupo, inclusive tem os índios guaranis também. É incrível, eles perderam a identidade, a cultura tradicional. Quando alguém fica doente, vai pro SUS. Fica lá na frente do SUS, aqueles índiozinhos e tal. Tem um prazer de matar, sabe? É um fato quase. Vê aquele monte de índio lá na degradação cultural, ali no SUS, criança lá com o nariz correndo, não sei o quê. Existem guaranis ali. Né? E o pessoal do quilombola lá, o pessoal tudo, os moreninhos lá, assim, lá no hospital da Beneficência Portuguesa. Mas o hospício comunitário está lá. Se você levar a informação, você recupera. Restaurar o tal que eles perderam. E a nossa civilização precisa restaurar então a intimidade. Quer dizer, o processo civilizatório e a ocupação do solo deu nisso, quer dizer, não tem mais saída. Então agora é um processo do retorno. E nós somos urbanóides. A gente está voltando agora realmente para a terra. E quando a gente tem que aprender também uma permuta com os quilombolas, com os índios, né? E levar para eles um pouco de tecnologia também, alternativa, e levar a questão de uma saúde, trazer de volta o que eles, na verdade, eles ajudaram a gente a ter a fitoterapia, né? Que são as técnicas não convencionais de medicina, a medicina tradicional. Então eu vejo como alvissareiro no futuro desde que a gente siga esse viés, essa linha aí. Teve um quilombo lá no Maranhão, que eu estive lá, até canal de dente eles tratam na comunidade. É mesmo? É. Um veneno de cascavel. Olha só. Em cima do dente infectado, ele corrói até tira todo o dente. Você está dizendo aquele grupo quilombola que estava do lado da plataforma do diabo, lá da coisa? Eu andei por lá em Alcântara, andei em Itapecuru, Penal, eu conheci 200 quilômetros. Uma das maiores comunidades quilombolas do país quase que explodiu junto com um foguete lá em Alcântara, quando saiu aquele... Olha, é a feira de como que chama aquilo lá, quando metade dos brasileiros do ITA e... Todos os cientistas foram para o espaço, né? E os quilombolas estão encostados ali. Alcântara. Temos. Nós temos dificuldade para conviver com o vizinho. Tem muitos que não conhecem o vizinho. Eu não conheço. Eles lá não, eles têm. Tem o respeito pelos idosos muito forte, os quilombos, que é algo importante para a vida tribal. Né? Nós perdemos o respeito. São os livros vivos, né? São conhecimento vivo. Lá não, lá ele é maior respeito. O velho chega lá. Aqui a gente bota no asilo, né? Então isso tudo, nós temos que fazer a leitura, trazer e levar. Entendeu? Aí a ação política, através da pedagogia do exemplo. Não da imposição da luta sectária, partidária, que é um desgaste muito grande. Muito grande e não leva a nada. É como o Márcio falou, é um sistema em ruínas, né? Está desmoronando. É forte, tem um poder. E é terrível mesmo, né? Perigoso. Energia, dando um pouco em conta de fato. Agora, se você for visitar um quilombo dele, tem o conhecimento que você pode trazer e você pode levar, eles aceitam. Eles são dóceis. Os quilombos são as comunidades mais dóceis que eu conheço. Bacana. São gentis, recebem muito bem. E qualquer energia boa que você leva, eles recebem, fazem festa, eles dançam. Eles recebem bem, isso é bom. O que nós precisamos é isso, é o amor, né, fluir, né? É a pedagogia do exemplo, né, como você disse. Meu toque, a gente pode ter no site isso, né? Então eu acho que... Abriu a janela do pedagogia. Você está falando de fazer reuniões ampliadas, que pode ser uma vez por mês, reuniões ampliadas lá na dimensão do Lago Norte, nós podemos começar a trazer convidados. Eu conheço 20 lideranças de quilombo. Convidar. Tem um cara lá que entende de medicina, da agricultura, da construção, da cultura negra. É importante, né? Cultura ancestral. É legal nessas reuniões ampliadas trazer um palestrante para trazer algo de conteúdo, né, também a mais. Tem a medicina dele, tem o jeito que eles vivem, que nós não temos. Eu vejo gente comunitária, eles vivem em comunidade. Eu estive em quilombo lá no Rio Trombeta,
Mas se o cara é velho, se o cara é pobre, se o cara morreu o marido, ninguém passa fome. Cada dia uma família fica encarregada de pescar para aquela família que não tem pai mais, está doente. É muito mais maçonaria Sabe? lá do Cada um ajuda um dia por semana, vai lá e planta a roça daquela família. Eu amo o mal. Não tem fome, não tem fome lá nos quilombos do Trombeta. Não, estou terminando a reunião. Tem muita natureza, castanha, tem muito peixe, Uma hora. não tem fome. Eu tive a oportunidade de ir em Tabatinga, na Amazônia, e aí um amigo meu me levou lá na tribo Ticuna, né? Fomos lá no assentamento Ticuna. Aí fez uma reunião com eles. Aí aquela redonda assim, né? E fica todo mundo em volta, rapaz, e o pessoal pede a palavra, vai lá no meio e fala, todo mundo fica quietinho ouvindo. Aí depois o outro volta, vai lá e fala, e rapaz, o negócio é bonito, sabe? E é natural para eles aquilo ali, né? Um debate democrático assim, e todo mundo respeita. Onde o espaço onde as ideias são debatidas. Todo mundo fala, todo mundo é senador, não tem? Todo mundo é senador, todo mundo ali é um parlamentar. É muito bonito. E os velhos têm a palavra final. Os velhos são os mais. Tem a palavra. E já não tem tanta vaidade como nós que somos tão jovens, né? Mas a gente está fazendo o possível. Isso aqui é um movimento de vanguarda, eu acho que realmente é revolucionário. Eu estou confiando muito acredito numa energia que ela apareceu assim, nos últimos meses, né? Que está sendo um elemento de integração entre nós. E a gente certamente tem alguma coisa mais em outras dimensões que está assim realmente acontecendo. A gente dá para perceber isso, né? Assim como a gente percebe o fading do mundo, né? Que o mundo realmente esse modelo secretarial em seus dias contados, a gente está percebendo que existe nitidamente essas forças de renovação no planeta em várias dimensões, né? E isso aí está nos alimentando também, não só nós não temos o privilégio, não só nós, é no mundo todo acontecendo que os mestres, os seres superiores, etc., né? Eles estão realmente atentos aos grupos. Essa aqui é uma energia, né? Porque nos outros planos, a gente já morreu e viveu várias vezes, né? Quer dizer, a gente não tem agora, encarnados, não tem noção de como é que é no outro plano, mas é muito mais efusivo e mais intenso que isso aqui, onde você tem só 10% da consciência, né? Então, eu já tive a ocasião de conversar, de ver uma situação de um cara que desencarnou e ele se manifestou, não é? E dizendo, era um sujeito, vale a pena a gente colocar esse elemento, essa informação, só para poder completar esse raciocínio, que a gente está tendo apoio do alto aqui também. Do alto ou dos altos, sei lá. Eu creio. Esse rapaz, ele era assim, um perfeito imbecil, sabe assim, era um bananão, assim, um cara, banana, qualquer coisa, não a ver com isso, né? Mas ele assim, um cara sem expressão, assim, um garoto de 20 e poucos anos, assim, gostava de farra, de festa, de beber, não sei o quê, namorar, e nada assim, não tinha expressão. E aí ele morreu. Um acidente, ele foi ajudar o pai num assalto e tal, mataram ele, né? E ele é um cara que e a mãe sofreu muito com isso, mas a mãe era espírita, né? E aí ela, uma vez, ela foi num centro que tinha lá uma pessoa que recebia ela. E aí ela estava no centro fazendo o trabalho dela ali, né? E aí se manifestou esse rapaz, o médium, se manifestou e falou que era o filho dela. Aí ela duvidou assim e tal, mas ele começou a falar coisas que só os dois sabiam. Ela, pronto, na hora, falou, não, aqui tem. Aí ele falou assim, mãe, eu só vim aqui para lhe dizer o seguinte, eu, na Terra, eu não era nada, eu não tinha nada para fazer. Agora aqui eu trabalho o tempo inteiro pela evolução humana. É incrível como a gente tem aqui outra visão do que vocês estão vendo aí. É muito pequeno isso aí. Então está muito que se fazer aí. Só que eu não estava prestando para nada aí. Então eu estou aqui. Então como eu falo, não vou voltar mais, não vou aparecer mais, só para dizer que eu estou bem, obrigado, para de me encher o saco e ficar chorando. Então pronto. Então o que acontece? Tem essas dimensões, né? Existe isso. Então, quer dizer, nos outros planos, os mestres ascensionados e outros, sei lá, e seres hierárquicos, eu não sei direito o que é isso, mas isso aqui tem assistência. Não é simples. Por isso que a gente tem que aproveitar e entender que essa assistência nos dá subsídio, nos dá base para a gente se organizar no trabalho. Então é isso que eu queria deixar registrado, né? Que também não estamos sozinhos. Ontem, por exemplo,
teve uma palestra lá com o nosso médico do grupo também, que é Alberto Peribanes. Peribanes, ele é um médico que está numa ecovila, formando uma ecovila lá em Capão Bonito, no interior de São Paulo. Tá? Lá em Capão, aí nós tivemos uma palestra, e tinha assim, mais ou menos umas 20 pessoas e um monte de cadeiras, e ele estava decepcionado. Puxa vida, eu venho a Brasília para fazer um trabalho, fazer uma palestra, né? E não tem, poxa vida, pouca expressão, né? Aí eu disse a ele, olha, você se engana, aqui está tudo cheio. Porque tem outros planos, né? Você está em Brasília. Aqui não é assim, não. Aqui é a capital do futuro do mundo. Isso aqui nasceu de uma profecia. Aqui não é só físico, não, rapaz. As dimensões aqui, isso aqui é um chakra. Aqui, apesar da corrupção política, etc., Brasília tem sua missão, né? O Brasil tem, um beijo da nova civilização. Né? Então eu só quero colocar para os companheiros e as companheiras que a gente também tem que levar em conta isso, que essa coisa toda que está acontecendo, assim, no movimento, por exemplo, de ecovilas, também tem essa elemento. A gente tem que se organizar, se estruturar, nosso site, nossa agenda, nosso fórum, isso está em andamento. Mas assim, entender o seguinte, que a gente pode usar essas forças também para a gente se aperfeiçoar. Se a gente realmente... Isso é fundamental. Por exemplo, nós aqui estamos conversando aqui, agora cada um vai embora para sua casa. Né? Aí, aparentemente, o elo se desfaz, você fica com a sua vida, a sua rotina. Mas se você, assim, procurar um tempinho, um momento, assim, quieto, que você, sabe, se integre, respire, relaxe, se integre, você vai perceber o elo. Existe um elo. E esse elo é lá por cima, é outra dimensão que está fazendo esse elo, esse vórtice. Né? Por isso que é importante, porque a gente tem que se aperfeiçoar para se adequar. Como o Valdo colocou, o relacionamento, né, caso haja uma síndrome ou um fenômeno de desabastecimento agudo, realmente um desastre, a gente vai precisar realmente estar muito afinados para se harmonizar. Porque numa comunidade, que eu já vivi em comunidade, eu sei, já vi muitas se dissolver por causa disso, já foi tema, inclusive, que nós conversamos aqui, assim, numa comunidade é muito bacana a gente estar aqui agora, mas se a gente, por exemplo, só tivéssemos nós aqui, vivendo em função de nossos depósitos, nossas coisas, nossos recursos, né? É engraçado, isso eu sempre comento com o Alex, acontece em barco isso. Aparece muito mais em seus defeitos do que suas qualidades. Bota alguém num plano confinado. O Márcio é centralizador, porque ele só fala aí. Esse cara, olha, é terrível como nas comunidades, sabe? É um defeito, parece que ele sobrepõe. Então a gente tem que saber trabalhar isso, né, Ronaldo? Trabalhar isso. Purificar. Claro, e harmonizar a fraternidade. Se limpar. A né? solidariedade é mais importante. É o lema até da União Planetária, né? Não há ideologia superior à solidariedade. Então é muito importante que a gente tenha. Parece que hoje eu vim com o objetivo de falar para os companheiros e companheiras desse elan que a gente tem com a energia. Então isso para nós é assim, é farol. No momento de dificuldade e tal, isso aí a gente tem subsídio. E tem porque merece. Entendeu? Muitas vezes, poxa, o cara pede a Deus. Você está pedindo a Deus, será que você merece o que está pedindo? Né? Entendeu? Né? Ai, Deus, tal, eu quero isso, quero aquilo. É isso que é